a gente pode aprender algumas coisas através da história de Amazias. Primeiro destaque que eu quero dar está no versículo 2, que diz que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que uma pessoa pode fazer aquilo que é certo, mas mesmo assim o seu coração não ser íntegro na presença de Deus. Nós, quem dirige aqui? Quem dirige? Quem dirige? Nós seguimos as leis de trânsito. Quase sempre, né? Quase sempre. E aqui no Rio de Janeiro, de vez em sempre, a gente tem que avançar o sinal vermelho, né? Mas se tiver um pardal, você avança só depois das 11, né? Só depois das 11. Por que você não avança? É porque você quer seguir a lei? Não, você não avança porque você não quer tomar uma multa, não é? Então, será que é por causa da sua integridade? Não, olha, um homem íntegro, para em tudo que é sinal, segue as leis, tudo direitinho? Pode ser que não. Pode ser que você faça só por causa das consequências do erro que você cometeu. Então isso nos leva a uma reflexão. Por que nós seguimos a Cristo? Por que nós somos cristãos? Será que é apenas para nós nos livrarmos da condenação, do inferno, ou é porque nós realmente amamos a Deus? Quando Jesus adverte os fariseus, ele conversa com os fariseus, eles eram super religiosos, eles eram praticantes da lei de Moisés, principalmente aquelas leis que chamavam mais atenção. Mas Jesus, quando fala com eles, fala que o coração deles não era reto diante de Deus, não é verdade? Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque senão nós corremos o risco de nos tornarmos religiosos, de seguirmos aquilo que a palavra de Deus diz, porque chama a atenção, ou porque alguém está olhando, ou porque nós temos medo de ir para o inferno, mas não porque nós amamos a Deus de verdade e temos um coração realmente convertido. Deus olha para o nosso coração, amém? Ele não quer sacrifício, a palavra diz que ele não quer sacrifício, ele quer um coração quebrantado, ele quer um espírito contrito, ele quer uma conversão sincera, ele quer novo nascimento, ele quer que você perceba que a sua vida distante de Deus não vale a pena, a sua vida distante de Deus não faz sentido, você precisa viver a plenitude do amor de Deus na sua vida. Amazias, ele fez coisas positivas, e é claro que essas coisas contam. O texto fala que ele, por exemplo, ele se tornou rei, e aí ele foi atrás dos caras que tinham matado o pai dele, que era rei antes, né? Mas ele tomou ali uma decisão: olha, eu não vou matar os filhos deles, porque os pais é que cometeram o erro, e não os seus filhos. E fazendo isso, ele obedeceu à lei de Deus. Deuteronômio, abra lá a sua Bíblia para você ver onde está essa lei. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Deuteronômio 24, 16. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Então, ponto para Amazias, ele fez algo bom, né? Ele fez algo bom, algo bom, né? Entre aspas. Algo bom, entre aspas. Mas ele matou só os pais, não matou os filhos. Isso, Amazias fez isso, era mais 790 a.C., um pouco depois, né? E a gente vai ver depois Ezequiel falando a mesma coisa. Abra lá a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Olha o que diz. A responsabilidade é pessoal. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer? O que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão este provérbio em Israel.
eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba, reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu, não empresta para ter lucro e não cobra juros, desvia a sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas, anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente, esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizera a seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que esse viverá? Não viverá. Ele fez todas estas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. E se esse filho gerar um filho, que veja todos os pecados que o pai cometeu, e vendo-os não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar a sua mão da injustiça, não emprestar para ter lucro, nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos, esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Amém? Então, esse texto ele nos mostra que Deus ele não tem prazer na morte de ninguém, Ele quer salvar, Ele quer libertar o homem do pecado, Ele quer que o homem se converta. Ele não quer que você entenda como você está aderindo a uma religião. Não, Ele quer que haja conversão verdadeira. E Ele ensina que cada um vai responder pelos seus próprios pecados. E isso precisa ser como um alerta para nós. Você que tem filhos, você precisa fazer a sua parte. Você precisa pregar, abençoar a vida dos seus filhos. Se você que é filho, também pode abençoar a vida dos seus pais. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque nós não sabemos como Deus agirá e quem Ele vai salvar, mas nós precisamos abençoar as nossas famílias, mas cada um vai responder por si mesmo. Aqueles que forem justos receberão a vida eterna. Aqueles que forem ímpios receberão o castigo eterno. Se você andou nos caminhos do Senhor por um tempo, mas se desviou, apostatou da fé, meu irmão, você está caminhando para a morte. Assim como alguém que andava no pecado, mas se converteu, foi transformado pelo poder de Deus, ele andava no pecado, mas agora ele está andando na presença de Deus. Você que pensa, algumas igrejas falam sobre isso, maldição hereditária. Meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo o contrário. O filho não vai levar o pecado do pai, o pai não levará o pecado do filho. Deus pode quebrar qualquer maldição na nossa vida, irmãos. Em nome de Jesus.
Não é porque o seu pai foi uma pessoa que cometeu vários erros, que andou, em religiões que não exaltam o nome do Senhor e que estavam distantes de Deus, que isso agora virou uma maldição na sua vida que nada pode quebrar. Não, em nome de Jesus será quebrado. E agora você vai andar nos caminhos do Senhor. Deus, ele pode sempre mudar a história da nossa vida, amém? Ele pode transformar a história da nossa vida. E se até aqui a sua vida foi uma vida numa família distante de Deus, agora, de repente, você pode ter a oportunidade de ter a sua própria família e fazer algo novo dentro da sua casa. Deus nos dá essa possibilidade. Amém, irmãos?